Vivemos em uma era em que quase todos afirmam crer em Deus. Ele está estampado em músicas, conversas, slogans e até mesmo em discursos políticos. Mas a pergunta que João Calvino sempre nos faria é: de qual Deus estamos falando? A verdade é que existe uma ilusão religiosa que se espalhou como veneno sutil. Uma ideia de Deus moldada mais pelo desejo humano do que pela revelação bíblica. O homem moderno, assim como o homem dos tempos de Calvino, não rejeita totalmente a noção de Deus. Ele apenas o remodela, suaviza sua santidade, esconde sua ira e o transforma em uma versão mais aceitável para a própria consciência. Essa é a mentira que todos repetem. A crença em um Deus domesticado, inofensivo, que existe para satisfazer vontades humanas e não para ser temido, adorado e obedecido em santidade. A grande mentira repetida em todas as épocas é a invenção de um Deus feito sob medida, ajustado ao gosto humano. Calvino denunciava isso ao afirmar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, sempre criando uma versão distorcida do Deus verdadeiro, mais confortável, mais fácil de aceitar. Esse Deus não é o Senhor soberano das Escrituras, mas uma caricatura moldada pelos desejos carnais. Para alguns, ele é apenas um conselheiro que apoia decisões pessoais. Para outros, é um avô bondoso que ignora os pecados. Para muitos, é uma força vaga de amor que nunca julga, nunca corrige, nunca disciplina. Mas essa imagem não passa de auto-engano. É o homem projetando em Deus sua própria vaidade e tentando reduzir o Criador à condição de servo. Essa mentira central cria uma religião onde o homem permanece no trono e Deus se torna apenas um ornamento para a consciência. Calvino não poupava palavras ao descrever a realidade da alma humana. Ele dizia que o coração do homem é uma forja incessante de ídolos. Isso significa que mesmo quando pensamos estar honrando a Deus, muitas vezes estamos apenas criando imagens distorcidas dele em nossa mente. O homem, por natureza, rejeita o Deus verdadeiro porque ele é santo demais, justo demais, absoluto demais para caber dentro dos limites do nosso orgulho. Assim, fabricamos versões alternativas, um Deus permissivo que não confronta, um Deus parcial que aceita uns e rejeita outros segundo critérios humanos, um Deus frágil que precisa da aprovação da criatura para agir, mas tudo isso não passa de idolatria disfarçada. Não precisamos de estátuas para criar ídolos, basta redefinir Deus segundo a nossa vontade. A mentira se perpetua, porque cada geração inventa sua própria versão de Deus, e essa distorção nos afasta ainda mais da revelação que Ele mesmo deixou em sua palavra. Uma das formas mais perigosas dessa mentira é a tentativa de suavizar a santidade de Deus. O homem natural não suporta encarar o fato de que Deus é absolutamente puro, separado do pecado e intolerante com qualquer mancha de impureza. Então, para tornar esse Deus mais palatável, a cultura cria um retrato de santidade diluída, um Deus que compreende nossas fraquezas a ponto de fechar os olhos para elas, um Deus que entende nosso coração, mesmo quando escolhemos desobedecê-lo. Mas a Escritura é clara: sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade de Deus não é um detalhe, é a essência do seu ser. Suavizá-la é negar quem Ele é. Calvino lembrava que essa visão rebaixada de Deus gera um cristianismo superficial, onde não há temor, não há reverência, não há verdadeira adoração. Quando a santidade é ocultada, o homem continua confortável em seus pecados, acreditando na mentira de que Deus jamais confrontará sua rebeldia. Outro aspecto dessa mentira é o retrato parcial de um Deus que é somente amor, mas nunca justiça. O discurso parece bonito, soa acolhedor, mas esconde uma distorção perigosa. Um Deus que ama a todos indistintamente, mas que nunca julga, nunca pune, nunca se ira. Essa caricatura
é uma afronta ao próprio caráter divino, pois amor e justiça não são opostos em Deus, são perfeições que coexistem. Um amor sem justiça não é amor verdadeiro, mas permissividade, e uma justiça sem amor seria tirania. O Deus da Escritura é o Deus que ama profundamente, mas que também odeia o pecado com intensidade imutável. Calvino insistia que separar o amor da justiça é destruir o Evangelho, porque a cruz de Cristo só faz sentido quando entendemos que ali se manifestaram ao mesmo tempo a graça infinita e a ira santa de Deus. O erro está em pregar um Deus desequilibrado, um amor barato, que não exige arrependimento, nem obediência, nem transformação de vida. Uma das maiores distorções repetidas pelo mundo é a recusa em aceitar que Deus se ira contra o pecado. Muitos preferem imaginar um Deus eternamente paciente, incapaz de se indignar, como se a sua bondade anulasse sua justiça. Mas Calvino lembrava que essa visão é uma blasfêmia contra o próprio caráter divino, porque a Escritura testemunha de ponta a ponta que o Senhor se ira contra toda injustiça, toda impiedade, toda rebelião humana. O Deus verdadeiro não é indiferente ao mal. Ele o abomina com perfeição. Negar a ira de Deus é negar a necessidade da cruz, é esvaziar o sacrifício de Cristo, é transformar o Evangelho em um consolo barato que não salva ninguém. O amor de Deus só pode ser compreendido à luz de sua ira justa. Se ele não fosse um Deus que se indigna contra o pecado, por que teria entregado seu Filho para morrer em nosso lugar? A negação da ira divina é a mentira que adormece pecadores e os impede de enxergar sua real necessidade de salvação. Talvez uma das ilusões mais sedutoras seja a ideia de que o homem possui autonomia diante de Deus, como se fosse livre para decidir o rumo da própria vida, como se pudesse ditar regras ao Criador ou negociar com ele em pé de igualdade. Essa é a mentira que alimenta o orgulho humano, a crença de que estamos no controle, de que Deus existe apenas para abençoar nossos planos e validar nossas escolhas. Mas Calvino foi categórico ao afirmar que essa suposta liberdade não passa de escravidão. Escravidão ao pecado, à própria vontade corrompida e às ilusões do coração enganoso. O homem natural se ilude achando que pode escolher Deus quando bem entender, como se a salvação fosse uma questão de conveniência pessoal. Porém, a verdade bíblica é clara: somos totalmente dependentes da graça soberana, incapazes de dar um único passo em direção a Ele sem que antes sejamos atraídos por sua mão poderosa. A autonomia humana é um mito que exalta o homem e diminui Deus, transformando o Senhor do universo em mero espectador das decisões humanas. Outra mentira amplamente repetida é a de transformar a graça em licença para viver no pecado. Muitos falam da graça de Deus como se fosse um salvo-conduto para permanecer na mesma vida de rebeldia, como se Cristo tivesse morrido apenas para aliviar culpas, mas não para libertar do domínio do pecado. Calvino denunciava esse engano ao afirmar que a graça não é uma desculpa para a carne, mas a força que regenera o coração e transforma a vida. Quando a graça é reduzida a um simples perdão sem arrependimento, ela se torna caricatura, uma invenção humana que esconde a realidade da santificação. O apóstolo Paulo já confrontava esse erro perguntando: haveremos de permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? E respondia de forma clara: de modo nenhum. A graça verdadeira é a que nos humilha, que nos mostra a gravidade do pecado e que nos conduz a uma vida de obediência. A graça distorcida é apenas mais um ídolo do coração humano, que prefere a mentira confortável ao chamado radical da cruz. Entre todas as mentiras repetidas sobre Deus, talvez nenhuma seja tão arrogante quanto a ideia de que ele deve satisfações à criatura. O homem moderno, assim como nos dias de Calvino, exige respostas. Por que Deus permite o mal?
Por que ele escolhe uns e não outros? Por que ele não age conforme achamos justo? Essas perguntas revelam um coração que já não se curva diante da majestade divina, mas que tenta colocar Deus no banco dos réus. É a inversão completa da ordem, o barro interrogando o oleiro, o pó questionando o Todo-Poderoso. Calvino lembrava que a soberania de Deus é inquestionável e que nenhuma mente finita pode perscrutar os desígnios infinitos. O homem exige explicações porque não suporta reconhecer sua pequenez, mas a Bíblia é clara. Deus não deve nada a ninguém. Ele não se justifica perante o homem. Pelo contrário, é o homem que deve se dobrar diante dele em temor e reverência. A verdade é dura. Deus não existe para caber na lógica humana, e quem tenta forçá-lo a isso acaba se curvando diante de uma mentira confortável, mas letal. No contraste direto com todas essas mentiras, João Calvino nos lembra de uma realidade inegociável. Deus é soberano e absoluto. Nada escapa ao seu controle. Nada ocorre fora de sua vontade. Ele não é moldado pelo homem, nem limitado pelos caprichos da humanidade. Essa soberania é completa sobre a criação, sobre a história, sobre cada coração humano. Para Calvino, reconhecer essa verdade é fundamental. Quando admitimos que Deus é absoluto, entendemos também que nossa segurança, nossa salvação e nosso propósito não dependem de nós mesmos, mas da graça dele. Esse Deus soberano não é frio nem distante. Ele é o Senhor que governa, ama e chama à obediência. Negar sua soberania é abraçar a mentira de que somos os donos da própria vida, que podemos negociar com ele ou exigir respostas. A soberania divina é, portanto, o fundamento da verdadeira fé. É nela que encontramos segurança, temor e adoração genuína, pois só um Deus absoluto pode salvar e sustentar aqueles que se entregam a ele. O Evangelho, como Calvino sempre enfatizou, é a verdade que derruba todas as mentiras sobre Deus. A cruz de Cristo revela quem Deus realmente é: santo, justo, soberano, amoroso e indignado contra o pecado. Ali, nenhuma caricatura ou versão confortável de Deus sobrevive. O homem que acreditava em um Deus domesticado encontra diante da cruz um Senhor que exige arrependimento, que pune o pecado, mas que ao mesmo tempo oferece perdão e reconciliação através de Jesus. A cruz expõe a gravidade do engano humano e a profundidade da graça divina. Cada mentira, que Deus é apenas bondade, que ele é passivo ou que devemos explicar sua vontade, é confrontada pela realidade de que Cristo morreu por pecadores, escolhidos não segundo a lógica humana, mas pela vontade soberana do Pai. O Evangelho é o choque necessário. Ele humilha o orgulho do homem e exalta a glória de Deus de maneira irrefutável. Uma das mentiras mais sutis e perigosas é a tendência de adaptar Deus à cultura do mundo. Calvino alertava que o homem constantemente tenta moldar a imagem de Deus para que ela se encaixe em seus valores, suas conveniências e suas opiniões. Hoje, isso se manifesta na busca por um Deus que aceite toda forma de comportamento, que nunca confronte, que sempre justifique o que o homem deseja fazer. Mas essa adaptação não é apenas erro, é rebelião. Ao tentar colocar Deus dentro das fronteiras da cultura, criamos uma versão inventada dele, um ídolo que tem o nome de Deus, mas não possui seu poder nem sua santidade. Calvino ensinava que qualquer tentativa de domesticar Deus é um caminho para o engano espiritual, pois a palavra de Deus não se submete aos costumes humanos. O perigo é claro. Quanto mais o mundo molda Deus à sua imagem, mais os homens se perdem em mentiras confortáveis e se afastam da verdade que salva. Quando a mentira sobre Deus se enraiza, o resultado é inevitável. Surge um cristianismo sem temor e sem arrependimento. Pessoas podem frequentar igrejas, cantar hinos e até proclamar fé em Deus, mas se acreditam em uma versão domesticada ou confortável dele, continuam vivendo em pecado, sem reconhecer sua gravidade.
Calvino alertava que essa falsa fé produz corações orgulhosos, que não se dobram diante da santidade de Deus, não confessam seus erros e não experimentam transformação real. Um Deus inventado não corrige, não disciplina, não exige mudança. Ele apenas valida o homem onde ele quer ser validado. O perigo é que a mentira cria uma ilusão de espiritualidade. Tudo parece cristianismo, mas é vazio. Só quando confrontamos o verdadeiro Deus, santo, justo, soberano e misericordioso, somos levados ao arrependimento genuíno e à verdadeira adoração, a única que salva. Diante de tantas mentiras, João Calvino nos faz um chamado urgente: submeter-se ao Deus verdadeiro, tal como ele se revela nas Escrituras. Não há atalho, não há caminho seguro fora da palavra. A submissão não é apenas uma decisão intelectual, mas um ato de entrega completa, reconhecendo que nossa vontade e entendimento são limitados, enquanto Deus é infinito e soberano. Calvino enfatizava que somente através dessa rendição podemos escapar das ilusões humanas e abraçar a verdade que transforma a vida. Submeter-se a Deus significa aceitar sua santidade, temer sua justiça, confiar em sua soberania e viver sob sua graça. É o único caminho para um cristianismo genuíno que não se baseia em conveniência, mas na realidade de um Deus absoluto e glorioso que merece toda honra, adoração e obediência. Chegamos à conclusão inevitável. A mentira que todos repetem sobre Deus deve ser desmascarada, e a glória do verdadeiro Deus precisa ser exaltada. Calvino nos ensina que não podemos nos contentar com versões confortáveis, suavizadas ou domesticadas de Deus. A fé genuína confronta a mentira, reconhece a santidade, a justiça e a soberania de Deus, e responde com temor, arrependimento e adoração. Quando paramos de repetir as mentiras do mundo e nos curvamos diante do Deus revelado nas Escrituras, encontramos libertação, direção e salvação. A mensagem é clara. Abandonar a ilusão e abraçar a verdade não é opcional para o cristão. É a única forma de glorificar a Deus de maneira verdadeira e experimentar a vida que só Ele pode dar. Se você percebeu que talvez tenha acreditado em uma mentira sobre Deus, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder mais conteúdos que confrontam a verdade com coragem e profundidade. Aqui, nós não suavizamos nada. A palavra de Deus é dura, mas salva.